no Salmos, livro de Salmos, número 15. E aí no Salmo de número 15 nós faremos uma meditação rápida na palavra do Senhor nosso Deus. Eu tenho certeza que Deus falará conosco. Salmos de número 15. Hoje nós meditaremos no livro de Salmos, que já foi aqui, livro que foi meditação pelo pastor Adolfo, de número 15. Queridos, Salmos 15 em diante, verso 1 em diante, diz assim: quem, Senhor, habitará no teu tabernáculo? Quem há de morar no seu santo monte? O que vive com integridade e pratica a justiça, e de coração fala a verdade, o que não difama com sua língua, não faz mal ao próximo, nem lança injúria contra o seu vizinho, o que a seus olhos tem por desprezível ao réprobo, mas honra aos que temem ao Senhor, o que jura com dano próprio e não se retrata, o que não empresta o seu dinheiro com usura, nem aceita suborno contra o inocente. Quem deste modo procede, jamais será abalado. Amém? Salmos 15, Salmos de Davi, Salmos escrito para louvor do nome do Senhor, Salmo escrito para que o povo se lembrasse, para que nós nos lembrássemos. Nós temos um Deus e Ele fala conosco pela sua palavra. Irmãos, Salmos 15. Por que, irmão Emerson, lê Salmos 15 em um culto a qual denominamos culto de oração? Culto esse que o tema, o centro é oração. Por que ler Salmo 15? Por que não pregar uma palavra sobre oração? Por que não ler textos como a igreja orava em Atos e Deus os abençoava? Queridos, esse texto foi o devocional da minha manhã de hoje. E ao vir pregar aqui, eu quero usar o mesmo texto que eu usei como devocional da minha manhã, nas minhas orações. Esse texto, hoje, lendo ele, descobri que também é uma oração ao Senhor. É um texto, sim, de oração. Qual é o tema do texto? Oração. Vamos olhar. Em algumas Bíblias, eu acredito que a maioria, a pessoa que organizou a Bíblia em capítulos e em versículos, deu o nome e o título para esse salmo de O Cidadão dos Céus, ou o Cidadão do Céu, ou aquele que quer entrar no céu. Esse salmo de Davi, que provavelmente foi cantado pelo povo de Israel, que provavelmente foi citado, recitado pelo povo de Israel, foi sim uma oração. Hoje o tema é oração, e eu quero te mostrar que oração é um diálogo com Deus. Oração é quando eu converso com o Senhor, mas mais do que isso, oração também é quando Deus conversa conosco. Mais do que falarmos com o Senhor, é pararmos e ficarmos em silêncio para ouvirmos o Senhor nosso Deus falar. Balela é um evangelho que somente tem um diálogo, um monólogo, que somente um fala. Não. O evangelho de Jesus Cristo, desde Gênesis a Apocalipse, a palavra de Deus nos mostra que Deus é um Deus de relacionamento. E na oração, o nosso desejo é chegar a um nível de oração que após nós orarmos, após nós falarmos com o Senhor, que o Espírito Santo de Deus, assim quando nós ficarmos em silêncio, que Ele fale conosco. O pastor Adolfo, quando começou a falar para a igreja, a incentivar a oração, a incentivar os guerreiros de oração, quando começou a pregar a oração, uns 2 anos atrás, a falar sobre isso, a pegar no pé, ele falava que é o momento sim da oração, quando ficamos em silêncio e quando o Senhor fala conosco. Vou te mostrar que esse texto é uma oração. Davi chega para o Senhor, o Deus que ele conhecia, o Deus que o tornou rei, o Deus que tornou sacerdote, profeta, o Deus que tornou Davi quem ele era, um homem segundo o coração do Senhor nosso Deus. Davi chega para o seu Deus, conhecendo Deus, fala: Senhor, quem habitará o seu tabernáculo? Ele ora ao Senhor, ele indaga ao Senhor: Senhor, quem há de morar no seu santo monte? Davi ora ao Senhor. Davi faz algumas perguntas em oração ao Senhor. E logo em seguida, a Bíblia fala que toda a Escritura ela é inspirada
pelo Espírito Santo de Deus. Logo em seguida, quem sabe Davi ficou em silêncio. Logo em seguida, Davi fazer essas perguntas para o Senhor, indagar o Senhor. Inclusive perguntas interessantes. Perguntas que, quem sabe, todos nós queríamos perguntar ao Senhor se estivéssemos conversando com Ele face a face. Deus, o que devo fazer para ter a certeza que vou morar contigo eternamente, que vou habitar o seu tabernáculo, que vou estar com o Senhor no seu santo monte? Davi, inteligente, foi direto ao ponto, falou: Senhor, o que mais me interessa nessa vida é ficar eternamente com o Senhor, é ter a vida eterna. Então me responda: quem habitará o seu santo monte? Quem habitará o seu tabernáculo? E Davi, então, é surpreendido por uma resposta do Espírito Santo de Deus, que ensinou, inscreveu, mandou que ele recitasse e escrevesse essa palavra para a resposta da sua oração. Esse texto fala de uma oração, esse texto fala de um Deus que responde a oração dos seus servos. Assim como ele responde às nossas orações, ele respondeu a oração de Davi. Ele começa a falar assim: Davi, o Espírito Santo de Deus começa a falar: Davi, meu filho, meu servo, você tem me chamado de Senhor, então para agora para ouvir o que eu tenho a te falar. Na oração, Davi, você fala, agora fica em silêncio, que agora é hora de eu falar, é hora, eu como Senhor da sua vida vou falar. O que vive com integridade e pratica a justiça, Davi, é esse que vai habitar meu tabernáculo, que vai habitar o meu monte. E aqui eu quero já parar para te fazer uma observação. Sabe da coisa mais difícil do Evangelho de Jesus Cristo? Sabe do que é mais difícil na minha ótica sobre a palavra de Deus, sobre o Evangelho de Jesus Cristo? Na minha ótica, sabe o que para mim é mais difícil? Não é saber, não é ler a Bíblia e entender o que ela quer dizer. Isso um bom professor vai te ensinar. Um bom curso vai te ensinar. Uma boa escola dominical vai te ensinar. Saber o que está escrito nesse livro, não, para mim, não é o mais difícil. Mais difícil é praticar o que nós aprendemos nesse livro. Mais difícil é colocar em prática o que nós fazemos. E a prática é uma ação, é um verbo, é uma ação. E o Espírito Santo começa a segredar Davi e fala assim: Davi, olha aí para sua Bíblia, é uma pregação textual, fica com ela aberta, delicie dessa palavra aí que está aí com você. Versículo 2, verso 2, quer queira, diz assim: o que viver é um verbo, viver o Evangelho. O que vive com integridade, saber o que é íntegro é muito pouco. O que Deus fala com Davi pelo Espírito Santo de Deus é viver na integridade. Eu procurei o significado de integridade, ou sinônimos, é honesto, incorruptível, irrepreensível em sua conduta, probo. É uma pessoa que não se desvia, é uma pessoa que permanece inteira, fiel, firme. E isso é difícil vivermos o Evangelho, porque o Espírito Santo de Deus fala com Davi que é preciso ser íntegro, desviar-se do mal, das suas condutas do mal, praticar justiça. Olha outro verbo aí, por isso que eu falo que viver, praticar é difícil. Deus fala com Davi: praticar a justiça, aquele que pratica a justiça, aquele que na sua modo de viver se importa com a justiça, que não lesa os outros, que é justo nas suas ações. O Espírito Santo começa a falar com Davi: sabe, Davi, sua resposta da sua oração, e que de coração fala a verdade. Sabe, irmãos, estamos vivendo tempos difíceis, a qual uma das coisas que mais vemos é a falsidade e a mentira, quer seja na mídia, quer seja nas mídias sociais, quer seja na internet, aonde que vamos, há muitas mentiras, e a palavra de Deus nos ensina que quem vence é a verdade, quem liberta é a verdade que nos leva até aos céus. O Espírito Santo fala assim: aquele que de coração fala a verdade, ou seja, mais um verbo, mais uma ação, praticar, viver, falar a verdade. Ah, irmãos, como isso é difícil. Saber que isso está escrito e que precisamos fazer, eu acredito que todos sabemos, mas falar, viver, praticar, a resposta que o Espírito Santo de Deus fala é muito complicado, é difícil porque somos tão falhos. Aí o Espírito Santo continua respondendo a oração de Davi:
O que não difama com sua língua. Ah, como vivemos. Antigamente, há muitos anos atrás, precisava de um irmão se encontrar com o outro. Do mesmo jeito que eu estou se encontrando aqui com o Ivan, era preciso de eu estar perto dele, ver ele e falar: Ivan, você viu o fulano de tal que fez isso ou deixou de fazer aquilo? Passa-se um tempo e inventa-se o telefone. Já não precisa mais de encontrar, já pode ligar para fofocar, para falar mal, usar a língua para defamar os outros. Hoje, irmãos, já temos na palma da mão, com um clique você pode falar mal dos outros. E olha que interessante, o que não difama com sua língua, não faz mal ao próximo. Outro verbo, não fazer, não faz. Praticar é difícil, irmão. Saber o que a Bíblia fala é muito fácil, mas praticar é difícil. O Espírito Santo continua: nem lança injúria contra o seu vizinho, nem lança injustiça, não lança palavras que vão haver divisões, não lança sequer dúvida ao seu próximo, ao seu vizinho. O Espírito Santo continua falando: lançar também é um verbo. O que a seus olhos tem por desprezível o réprobo. Sabe o que é réprobo? Essa palavra difícil. O malvado, o perverso, o detestado, o abominável, o infame, a pessoa que não é íntegra, a pessoa que a sociedade tem que colocar ela para fora, porque ela é malvada. O Espírito Santo, respondendo a oração de um servo dele, fala assim: sabe quem vai morar comigo? Os que a seus olhos têm por desprezível, que reprova um reprobo, que reprova a ação de um malvado, de uma pessoa que é injusta, de uma pessoa que faz uma maldade com alguém. Essa pessoa que se rebela contra isso, que o seu íntimo fica, quem sabe, perturbado por ver uma maldade. Esse Davi morará comigo na eternidade. Esse estará comigo no Santo dos Santos, morará no Monte Santo. O Espírito Santo continua a falar com Davi. Mas ao contrário disso, ao contrário de bater palma para o perverso, para o reprobo, essa pessoa, Davi, honra aos que temem ao Senhor. Vai acompanhando a sua Bíblia, verso 4, parte C do verso 4. Ao contrário, honra aos que temem ao Senhor. Irmão, isso aqui é o Espírito Santo de Deus falando com Davi, falando comigo, com você. Esses dias o pastor pregou uma palavra, todas têm sido uma bênção, mas nesse dia eu lembro que eu prestei muita atenção no que ele dizia. Ele falava sobre casamento, foi falar na pregação do primeiro milagre de Jesus, falando sobre transformar a água em vinho. O pastor citou que ele fica triste quando algumas pessoas vão casar e não querem a presença da igreja. Eu lendo esse texto, eu lembrei dessa pregação do pastor. O Espírito Santo fala com Davi assim: Davi, mas os que temem ao Senhor, os que honram ao que temem, honrar, mais um verbo, verso 4, tem por desprezível a pessoa malvada, não concorda com o erro dela, mas ao contrário, honram ao que temem ao Senhor. Sabe, irmãos, quando eu e você vamos ao JEC na terça-feira, nós estamos honrando aos que temem ao Senhor. Quando nós viemos aqui no culto cultuar ao Senhor e dar as mãos uns com os outros, orar uns para os outros, isso é honrar quem teme ao Senhor. Quando nós honramos aquele que merece honra, como a Bíblia fala, isso é honrar aos que temem ao Senhor. Quando a igreja chora com os que choram em um velório, isso é honrar aos que temem ao Senhor. O Espírito Santo responde a uma oração de um servo dele, que pergunta o que fazer para herdar a vida eterna, o que fazer para estar no Santo dos Santos, na eternidade com Ele. Ele fala assim: olha, aqueles que honram ao que temem ao Senhor, esses estarão comigo. Honram a igreja, honra os crentes mais simples e humildes, honra os pobres e as viúvas, honra aqueles que temem ao Senhor de alguma forma, aqueles que querem a igreja perto deles, aqueles que querem o pastor perto deles, aqueles que querem os líderes perto deles. Honrar os que temem ao Senhor é honrar os seus santos, como a palavra nos ensina. O Espírito Santo vai respondendo o servo Davi. Eu quero que você fique ligado nessa mensagem, nessa pregação, que já estou quase acabando.
que o mesmo Espírito Santo que respondeu a oração do servo Davi, responde a oração do servo Emerson, responde a oração do servo que está me ligado aí, que está me vendo. Esse Deus responde as nossas orações. Basta orarmos, ter um diálogo, pedir: Senhor, já orei, agora fala comigo, quero ficar em silêncio, quero que o Senhor fale comigo. O Espírito Santo continua no verso 5 falando assim: o que não empresta o seu dinheiro com usura. Irmãos, isso aqui pode pegar muito de nós. Emprestar é um verbo, é ação, é viver o evangelho. Emprestar é outra ação, é outro verbo, é uma forma de viver. A Bíblia nos manda ter mais do que precisamos para socorrer o necessitado. A Bíblia manda queremos ser ricos para podermos dividir com o nosso próximo. Isso mesmo, literalmente isso. Uma oportunidade eu ministrei uma EBD, uma escola bíblica dominical, aqui na igreja. E a mensagem foi sobre finanças, foi sobre dinheiro, foi sobre a vida material. E eu mostrei na Bíblia diversos textos que o Senhor, nosso Deus, o Espírito Santo que respondeu a oração de Davi, o Deus poderoso, o Rei da glória, que nós abrimos esse culto falando, que é o Senhor poderoso, que tem força, que é o Senhor dos exércitos, Ele reprova aquele que empresta o seu dinheiro para um necessitado, porque socorre pensando em ganhar algo em troca, pensando em ganhar os juros. Usura é juros. Irmãos, isso mesmo. A Bíblia manda termos com abastança, com abundância, para podermos socorrer o necessitado. Eu louvo ao Senhor. Louvo ao Senhor. Eu tenho certeza que o que eu vou falar aqui, tem muitos que estão de prova, estão me assistindo, participando do culto e ouvindo a mensagem. Eu louvo ao Senhor, que muitas vezes que eu precisei de uma ajuda financeira, material, um sustento, uma necessidade, eu tive pessoas do meu lado, irmãos, que é esses aqui, aqueles a quem eu honro, porque eles temem ao Senhor, porque eles me socorreram, e não me cobraram juros, não me cobraram retorno daquilo que me emprestaram, quer seja de dinheiro, quer seja de um equipamento, quer seja de um material, não se lucraram em cima de mim. Muitos são aqueles que hoje eu posso falar, quem sabe estão me ouvindo, no mínimo uns 3 a 4 irmãos sabem do que eu estou falando, que me emprestaram, me socorreram, e que foram vistos como o Senhor vê, que socorreu o necessitado, um aflito. Olha para você ver, essa pessoa honrou os que temem ao Senhor, ou seja, me honrou, me abençoando, não cobrou nada em troca, fez algo por mim sem que esperar algo em troca. Irmãos, ainda o Espírito Santo responde para Davi a oração dele, fala: Davi, meu servo, aquele também que não aceita suborno contra o inocente, aquele que não aceita suborno, algo ilícito, um bem, serviço, para aplicar uma pena, para amaldiçoar, quem sabe para acusar um inocente. Não, esse também Deus fala que não morará no santo do monte dele, que não habitará, que não estará junto com ele. O Espírito Santo termina a resposta da oração de Davi falando assim: quem deste modo procede, quem observa tudo isso, Davi, que eu acabei de citar, quem observa tudo isso que eu acabei de mandar você escrever, para que no século 21, no ano de 2020, a Igreja Batista Betel, Igreja Batista Nova Vida e todos os seus convidados possam refletir em concordância com essas palavras, em observância com essas palavras, em atenção a isso que eu estou te respondendo, Davi, a esse, quem faz isso tudo, quem deste modo procede, não será jamais abalado, não será jamais abalado. Na minha palavra que eu procurei, no meu dicionário, abalado é enfraquecido, perda de firmeza, trepidação ou tremor. Quero citar aqui, se eu não me engano, o Salmo 104, o Salmo 92, não vou correr o risco aqui de abrir para não perder tempo, onde fala sobre a palmeira e o cedro no Líbano, que são duas árvores fortes que o Senhor manda nós olharmos para elas, para sermos como ela. Palmeira e cedro do Líbano. São árvores que
com 3, 4, 5 anos, principalmente o cedro, acredito que muitos já sabem, cresce somente 5 centímetros, 10 centímetros do solo para a sua superfície, para cima. Porém, esses 3, 4, 5 anos, que só cresce 5, 10 centímetros, para baixo, para suas raízes, cresce mais de 1,5 metro. 10 centímetros para cima, mas para baixo 1,5 metro, 2 metros. Cedro é uma árvore que é usada, inclusive, como símbolo de firmeza, símbolo da bandeira de algum país, se eu não me engano, o próprio Líbano. É uma árvore que é símbolo de estar firme e que pode vir vento e que ela fica firme, ela não se abala, ela não perde sua firmeza. O que o Senhor fala é o seguinte: Davi, observa tudo isso que eu te respondi na sua oração, e saiba que esses que procedem dessa forma jamais serão abalados. Irmãos, que sejamos como Davi, observando essa resposta, que sejamos como o próprio Senhor nos ensina a ser como palmeiras e cedro do Líbano, que pode vir sim a tempestade, pode vir sim as ondas, que ultrapassam, quem sabe, e nos tampam, que nos sufocam, que nos trazem mal. Sim, podem chegar essa hora, pode sim chegar o dia mau, mas nós que confiamos no Senhor, a palavra dele fala que assim esses que procedem jamais serão abalados, que a minha fé, a sua fé em pandemia, em crise, jamais será abalada. A palavra nos diz, se observarmos, se a minha vida e a sua vida nesses dias maus jamais será abalada, porque nós queremos observar e viver essa palavra. Se fizermos isso no meu casamento, seu casamento, a minha família, a sua família, o meu emprego, o seu emprego, a sua empresa, a minha empresa, tudo não será abalado, porque temos um Deus que consegue cumprir o que prometeu em sua palavra. Ah, irmãos, como é bom orar, como é bom ter uma vida de oração, como é bom saber que oração é um diálogo, que é ter um relacionamento diário com Deus, que é viver uma vida a qual vivemos diariamente um relacionamento com Deus. Que oração também é hora de pararmos às vezes para ouvir a voz do Senhor. Davi faz 2 perguntas ao Senhor, que é no mesmo sentido, é uma pergunta ao Senhor, que traduzindo para os nossos dias é: quem habitará no santo monte do Senhor? Quem herdará a vida eterna? O Espírito Santo responde Davi em seguida. Davi registra tudo, e hoje está aqui para mim, para você ler, que se ao observarmos, passaremos por provações, passaremos por lutas. O mar pode sim ficar bravio, a notícia ruim pode sim chegar, mas nós não seremos abalados. Ao observarmos as instruções da palavra, ao sermos fiéis como Deus quer que nós sejamos, para alcançar a vida eterna, para morar com Ele, para gozar da eternidade, gozar dos benefícios que Deus tem para nos dar. A terra que mana leite e mel, a terra que não haverá mais choro, nem ranger de dentro, nada, que nada tirará a sua paz, que a paz reinará. É a justiça de Deus, é a paz sobre Israel e sobre todos. A Bíblia fala, no Salmos 15, que Deus, respondendo a oração do seu servo Davi, fala para ele: Davi, observa isso. A quem observar isso? Pode vir a tempestade, pode vir um vento, pode vir sim um Covid-19, pode vir outra enfermidade, quem sabe? Pode sim vir um problema na justiça, pode sim vir qualquer que seja o problema, mas é esses que observam a palavra e cumprem a palavra do Senhor, jamais será abalado. Queridos, essa é a palavra dessa noite, essa é a palavra que Deus bradou no meu coração quando li. Pensei inclusive em mudar, em falar sobre outro assunto, mas quando Deus falou comigo que era uma oração, eu falei: é isso, Senhor, hoje é noite de oração, hoje é noite de aumentarmos a nossa fé para dobrarmos o joelho e orar quando estivermos sozinhos, quando tivermos oportunidade. Hoje é noite que o Senhor fale na tua palavra para aumentarmos a nossa fé, para voltarmos à comunhão diária, uma campanha que temos aqui na nossa igreja, no nosso ministério. Hoje é noite para deixar Deus falar, para que eu saia daqui melhor do que eu cheguei, para que você desligue o YouTube melhor do que você ligou. Quando Deus falou comigo que esse texto era uma resposta de oração, que o Espírito Santo estava respondendo Davi, o servo Davi, o rei Davi, o homem segundo o coração de Deus, o homem que desde a sua mocidade amava o Senhor, guardava os mandamentos do Senhor.
quando Deus me mostrou essa resposta da oração de Davi, eu disse, é esse texto. E hoje eu queria te dizer algo importante para encerrarmos a nossa mensagem, a nossa meditação dessa noite, o nosso culto de oração dessa noite. Antes de encerrar, eu gostaria de falar uma coisa importante. Que o conhecimento, somente o conhecimento de algo, quer seja da palavra, quer seja da ciência aí, quer seja do teu trabalho, quer seja da sua profissão, que o conhecimento, somente o conhecimento não basta. Se eu chegar aqui em uma biblioteca e ver diversos livros de ciência, livros de literatura, livros, quem sabe, teológicos, de teologia sistemática, que se ensinam sobre a palavra de Deus, se eu chegar numa biblioteca e ver diversos livros, ali há muito conhecimento, porém está parado o verdadeiro conhecimento que traz mudança nas nossas vidas, é o conhecimento a qual falamos, praticamos, agimos, vivemos. Por isso que eu grifei que nesse texto o Espírito Santo mostra ação, fazer, movimentar, agir. Sabe o que Deus quer de mim e de você? Que após ouvirmos essa palavra, deixamos o Espírito Santo continuar falando conosco, que essa chama não se apague, para temermos ao Senhor, honrar os que temem ao Senhor, para que pratiquemos a justiça, a verdade, não falemos mal uns dos outros, ao contrário disso, que falemos bem, que queremos estar perto do próximo, que amamos o nosso próximo, que como o pastor sempre prega, um tema de uma mensagem interessantíssima, que para irmos para o céu, para herdarmos a vida eterna, para vivermos com o Senhor, o nosso próximo é a nossa senha. Se quiséssemos isso, é preciso olhar para o próximo. E o que o Espírito Santo fala com Davi? Isso, observa o próximo, Davi. Como é que você vai viver a sua vida aí, Davi? Como que você vai viver daqui para frente, com esse conhecimento que eu acabei de te dar, Davi? Foi isso que o Espírito Santo de Deus falou comigo nessa manhã. Como que você vai viver, Emerson, depois dessa verdade que eu te mostrei? Como que você, crente de Rocha Eterna, como que você, meu amigo que assiste aí pelo YouTube, vai viver quando você desligar? Como que vai ser seu comportamento após você desligar esse vídeo, após acabarmos e encerrarmos esse culto? O que o Espírito Santo de Deus quer é que eu e você sejamos atalaias do Senhor, aqueles que vão na frente anunciando e fazendo. O que o Espírito Santo de Deus quer de mim e de você é que vivemos o Evangelho. A parte mais difícil, como eu disse, do Evangelho é viver o Evangelho e não saber o que está escrito. Saber o que está escrito é muito fácil, irmãos. Muito fácil. Hoje tem diversas ferramentas. Hoje mesmo estava vendo de um software que fala só sobre teologia sistemática, grego, aramaico, hebraico. Aprender o que está escrito aqui, irmãos, o conhecimento aqui é fácil. Agora viver, colocar em prática, isso é difícil. Eu quero que você ore comigo. E a nossa oração nessa noite é: Senhor, me ajuda a viver a Tua palavra. Me ajuda a ter lábios puros, mãos puras, santas, como o Teu servo Davi escreveu. Me ajuda, Senhor, como o Teu Espírito Santo respondeu a Davi, a observar tudo isso que a Tua palavra diz que um crente para herdar a vida eterna precisa. Eu quero que você abaixe sua cabeça, inclina sua cabeça agora. E ore comigo, pedindo a graça, a misericórdia do Senhor, para que você saia desse culto, desligue esse culto, termine esse culto nessa oração final, diferente, querendo agir, querendo colocar em prática. Se você falava mal do seu irmão, você não vai falar mais. Se você emprestava algo querendo algo em troca, você já vai emprestar sem querer algo em troca. Se você não amava, você vai começar a amar. Se você não honrava os que temem ao Senhor, que não honravam a igreja do Senhor, que você quer começar a honrar agora. É isso que não vai nos dar a diferença. É isso, irmãos, que vai nos deixar o Espírito Santo de Deus nos agir. É o fato de querermos ouvir e sermos transformados, mudarmos de atitude, vivermos efetivamente o Evangelho. Feche seus olhos, inclina sua cabeça. Que Deus abençoe a sua noite, Deus abençoe o seu restante de semana. Em nome de Jesus, seja abençoado.